né, privilegiar todos que chegaram no horário. Vamos dar início a mais um webinar da nossa série da rede de negócios da CapTI. Hoje vamos fazer um bate-papo com o Ricardo, que ele é o diretor lá da UNOS. Ele tem 20 anos, gente, de experiência em gestão de projetos, em estratégias de inovação. Eu até separei um dado que ele nos enviou e a gente acabou se passando e não divulgou, que ele disse que um dos resultados de você investir em inovação nas empresas é um aumento no faturamento de 58% em 12 meses. Então, acho que tudo que faz a empresa prosperar, né, interessa para a gente, né? A gente quer que nossas empresas cresçam, que ela renda mais emprego, que eles fiquem ricos para que os funcionários também vivam bem. Aí ele também falou que o desenvolvimento de novas receitas são de 40%. Então, eu espero que vocês façam um bom proveito do nosso encontro de hoje, que dobre as nossas receitas e explorem bastante o Ricardo, que ele tem bastante experiência nesse assunto. E vamos, Ricardo, a palavra está com você, viu? Qualquer dificuldade, eu estou aqui. Vamos dar 10 minutos de perguntas e respostas, de dúvidas no final. Escrevam no chat quem quiser falar, que aí no final a gente vai conduzir esse debate. Um bom dia para todos. Muito obrigado, Kília. Muito obrigado, Ivan. Um bom dia para todo mundo. Me interrompam se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida durante a apresentação. Como a Kília falou, eu estou aqui representando a UNOS. A gente tem uma empresa de consultoria que é focada em serviços de estratégia de inovação, serviços administrativos críticos também, como gestão de folha de pagamento, controladoria e finanças, tributário, e também a gente presta serviço para os canais sênior também para implantação e customização também de sistemas RP sênior, HCM RP, né? Nosso time faz esse serviço para a MyHeart Sistemas, nasceu desse formato, mas a gente presta serviço também para outros canais. Hoje eu estou aqui para falar de uma das verticais, que é a vertical de consultoria de estratégia de negócio e inovação, e eu vou usar uma apresentação para conduzir a reunião com vocês, para vocês terem mais informações. Esse conteúdo vai ficar gravado, e aqui o objetivo é mostrar como é que funciona um planejamento estratégico, como é que funciona esses programas de estratégia de inovação e como que eles são aplicáveis em diferentes tamanhos de empresa, e como que vocês podem levar isso como parceiro estratégico para o negócio de vocês, né, e oferecer também para os clientes de vocês estiverem necessitando, estiverem no momento de fazer um planejamento ou de fazer um serviço de estratégia de inovação. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou usar a tela cheia. Deve estar carregando aí. Já abriu para vocês aí a minha tela? Abriu, está carregando. Já. Abriu. Chegou. Beleza. Então, estratégia de inovação é um dos temas principais da UNOS Consultores, é uma das nossas verticais. Para vocês me conhecerem também um pouquinho, em 2000 eu comecei empreendendo com uma startup. Em 2008, entre 2000 e 2008, trabalhei muito tempo gerenciando projetos estratégicos para empresas públicas e privadas brasileiras. E em 2008, comecei a carreira internacional. Passei um tempo morando em San Diego, na Califórnia, depois rodei bastante, vários lugares do mundo, através de multinacionais como HSBC, Volvo e BMW. Que a BMW foi como eu vim parar em Santa Catarina, né, para trabalhar na implantação da fábrica da BMW aqui em Santa Catarina. Então, minha experiência é bastante forte em relação à indústria, principalmente indústria automotiva. Em 2018, eu me envolvi bastante em consultorias de transformação digital com a Associação Catarinense de Tecnologia. A gente fez projetos para multinacionais do setor de energia,
e outros segmentos também da região aqui, de Joinville, de Chapecó, de Blumenau, na Jaraguá do Sul, e fizemos projetos também voltados para a indústria 4.0, né. Então, no total, quando eu me uni à Unos em 2023, a gente tem já um pouco mais de 250 clientes já atendidos, né. A gente, por conta da parte tributária, a gente, né, tem um resultado aí de mais de 15 milhões de valores recuperados para os nossos clientes, mais 50 milhões em multas economizadas e mais de 2.000 projetos implantados aí. Eh, Das minhas formações, como eu mencionei, eu tenho bastante foco em transformação digital, né, tenho a formação pela Fundação Dom Cabral, Indústria 4.0 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e formação como desenvolvimento de conselheiros pela Fundação Dom Cabral também. As outras formações são metodologias que eu utilizo, nosso time utiliza, né, para estratégia de inovação, para desenvolvimento estratégico, e para desenvolvimento de produto, de equipes, e gestão dessas execuções, desses projetos num formato ágil, para que tudo isso aconteça da melhor forma, da forma mais fluida. O propósito da Unos a gente acredita que se a gente disseminar conhecimento, para os nossos, clientes, a gente vai estar auxiliando eles a expandir os negócios, né. Então, o que realmente limita, o crescimento das empresas é a falta de conhecimento, por isso a consultoria, em diferentes, formatos, e esferas, fazem bastante sentido para auxiliar os nossos clientes. A gente percebeu que, eh, obviamente, vocês já sabem, né, que empreender no Brasil é um dos lugares mais complexos do mundo, e o Brasil lidera o ranking dos países mais complexos para se empreender no mundo. E os principais desafios que são relatados, em diversas pesquisas, além da digitalização, é a parte de contábil, a parte tributária, o financeiro, a folha de pagamento é um ponto bastante relevante, e vocês, lidam com isso nas implantações HCM nas empresas de vocês também. Obviamente a inflação, isso muito ligado a preço, né, definição de preço, a internacionalização, fazer negócios internacionais e a parte de estratégia também é um desafio, né. Então, não fazer uma boa estratégia, um bom planejamento e um bom acompanhamento torna-se um desafio bastante importante, porque acaba limitando a visão, do negócio. E todos esses outros serviços, né, esses outros desafios que podem ser serviços, né, realizados conosco, são pontos relevantes administrativamente falando, que são importantes para uma boa definição estratégica, né. Ela sozinha, ela fica meio capenga, assim, vamos dizer assim. E a gente percebe numa linha do tempo, né, entre negócios que são mais inovadores do lado esquerdo, para negócios mais maduros, para o lado direito, existe uma rampa de crescimento, né, quando a gente tem uma ideia e está na fase de definição, onde, se perde, por questões de engajamento, essa conexão e não consegue se realizar além de uma estratégia de negócio, uma estratégia de desenvolvimento de um produto para entrar no mercado e desenvolver novas ofertas. Então é muito comum as empresas pararem por aqui, elas terem alguma visão, algum planejamento estratégico interno, mas elas perdem força e engajamento e não conseguem muitas vezes nem chegar à fase de produto, muito menos à fase de maturidade para desenvolver a estratégia de departamento. Então a gente tem 3 esferas, né, no negócio e o abismo acontece mais ou menos aqui. Então a gente tem a esfera do negócio, onde a gente está desenvolvendo a visão do negócio, a definição, da estratégia em si, né, para conseguir dar foco e definir quais são os projetos estratégicos, que é uma fase de definição. Tem a fase de execução dessa estratégia, que está muito ligada a desenvolver produtos, desenvolver mercado, e tem a fase de processos, de desenvolvimento de estratégia de departamento, onde a gente desenvolve a cadeia de valor e aumenta a maturidade do negócio, né. Então as empresas que chegam aqui são as empresas que já estão, já em crescimento em escala, né. Então, mas o desafio ele está já desde o início, vamos dizer assim. Então a gente acredita na Unos que se a gente, tiver um impacto global olhando para as tendências e tecnologias, mas conseguir ter uma intimidade, um relacionamento local para os nossos clientes, fornecendo, uma atenção plena,
a gente vai conseguir estabelecer nossa missão aqui, executar a missão de tornar as tarefas críticas administrativas muito mais simples. E a gente tem soluções, como eu mencionei anteriormente, de treinamento e acompanhamento, desde a folha de pagamento, contabilidade, controladoria, a parte tributária, digitalização, mas também a parte de estratégia que eu estou apresentando hoje. Falando um pouco mais da Unus, eu já falei dessas verticais, né? A gente quer acelerar de forma máxima, né, os negócios dos nossos clientes. E as maneiras como você pode desenvolver estratégia de negócio e inovação, principalmente olhando para o âmbito de planejamento estratégico, é através, conosco, né, através de consultorias, workshops ou mentorias. As consultorias, eles são serviços mais exclusivos, individuais, que mantêm uma privacidade maior, um sigilo sobre as informações, e a gente consegue entrar dentro da empresa e aprofundar nos desafios. Os workshops são serviços mais rápidos, né, de imersões, que tornam o engajamento e a participação das pessoas envolvidas de forma que a gente consiga divergir e convergir para gerar consenso, e a gente consegue sair rapidamente em workshops de 1 e 2 dias, com resultados bastante significativos. E a mentoria é um ambiente que é o ideal para acompanhar essa evolução, né? Porque a transformação ela não acontece do dia para a noite. E a mentoria é um ambiente de evolução em escala tanto para o mentorado quanto para o negócio em si. Como que acontece todos esses processos? A gente trabalha muito forte na Unus com pensamento sistêmico, que é um pensamento baseado no que a gente chama de design thinking. Acho que algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar, outras não, mas dentre as fases do pensamento sistêmico, a gente tem uma fase de diagnóstico para a gente entender o cenário atual, onde a gente começa entendendo um posicionamento estratégico do negócio, e aí a gente começa a criar divergindo, né, assim, com informações sobre o assessment da estratégia atual, nesse diagnóstico. Entra bastante profundo, eu vou mostrar aqui algumas metodologias que a gente utiliza, para daí a gente conseguir convergir para entender quais são os problemas ou o problema estratégico mais relevante, mais crítico que está impedindo a empresa de crescer, de inovar, de se transformar. Para daí a gente conseguir entrar numa segunda fase, em qualquer um dos nossos programas, a gente mantém esse raciocínio, que é uma segunda fase olhando para o futuro, para a gente olhar as mega tendências, olhar as possibilidades, olhar as formas de criar novas estratégias de negócio, de produto, de mercado, como que a gente pode realmente jogar para vencer. Seja num workshop, ou numa consultoria, ou numa mentoria, a gente segue o mesmo raciocínio para a gente conseguir gerar um consenso estratégico da nova narrativa do negócio, conseguir validar isso com o mercado, fazer uma engenharia reversa disso para a gente ver o que realmente funciona de fato, que precisa ser verdade na nossa estratégia para que ela seja eficiente. Para daí a gente ir para o último passo do nosso planejamento estratégico, que é construir um mapa estratégico dos nossos objetivos, dos principais indicadores de performance e dos projetos que são importantíssimos serem executados para conseguir levar a gente do ponto A ao ponto B, né, para a gente chegar aonde a gente quer na nossa nova estratégia. E a metodologia adotada nessa plataforma, nesse pensamento sistêmico, para a gente monitorar se a gente está executando com sucesso os nossos objetivos, é a metodologia do OKR, que é uma metodologia bastante relevante entre as empresas inovadoras, não só startups, mas as empresas grandes também inovadoras, que é uma metodologia ágil para a gestão estratégica de metas e objetivos. E a gente tem uma ferramenta que acompanha isso dentro da Unus também, então nossos clientes também podem ter acesso a essa ferramenta. Então, quais são as etapas, né, que acontecem dentro de um programa de estratégia de inovação? Então, como eu falei, na fase de assessments, a gente não só olha o negócio em si, olhando processos da cadeia de valor, olhando como é que está o ambiente também de pessoas, se a gente tem uma cultura de inovação e performance boa o suficiente para a gente poder fazer uma mudança na empresa. Olha o modelo de negócio, mas também olha a parte financeira,
olhando custos, estrutura de preços, a parte, uma análise tributária, identificação dos principais indicadores, e para isso a gente tem um time espetacular aqui que em todos os nossos programas estão envolvidos, né? Que faz essa parte dessa construção para a gente começar a ter as melhores práticas de uma controladoria, de uma gestão estratégica, que é uma controladoria dentro do seu negócio. Então, a gente tira uma fotografia de como a empresa está hoje, para começar daí ir para aqueles próximos passos que eu mencionei no pensamento sistêmico, que é aprofundar para o desafio estratégico do negócio, entender o problema principal, iniciar os workshops de estratégia de inovação, se for no caso da consultoria, se for na mentoria, a gente faz isso de maneira online, eu vou explicar como em um momento. A gente vai para a fase de projetos, né? Então a gente começa a pensar em projetos, como que a gente vai levar a empresa, que ela precisa executar para levar a empresa para um horizonte não só de curto, mas de médio e longo prazo, para um futuro bastante promissor. E a última fase, antes da mentoria, que é a fase de metas, onde a gente estabelece todo aquele mapa de objetivos, aquele mapa estratégico, utilizando também um pouco do conhecimento da ferramenta do Balance Scorecard, para conectar com o OKR, e aí a gente lançar isso de uma maneira transparente, tranquila, fácil de entender para toda a empresa, para a gente envolver e gerar engajamento para todos os colaboradores. E a mentoria, elas têm possibilidades de fazer mentorias individuais em grupo, e logo eu vou mostrar algumas opções para vocês, mas é importantíssimo, depois dessa fase inicial, que dura entre 8 a 12 semanas, de construção do planejamento, que a gente tenha um acompanhamento, para que essa execução desses 58% em média de crescimento das empresas que passam por esse processo, realmente aconteçam de forma bastante significativa, né? Então a gente tem a fase, como eu mencionei, de planejamento e implantação, e a etapa de acompanhamento. Então a gente tem 4 superpoderes. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Mas a gente tem 4 superpoderes aqui que a gente vai entregar para um serviço de programas de inovação, estratégia de inovação. Que a gente tem uma metodologia que vai permitir para a gente gerar escolhas, de fato, que podem mudar o padrão de ação da empresa cliente, no caso. A outra que a gente estabelece uma estrutura que a gente consiga, em ciclos curtos, estabelecer uma natureza de fazer essas escolhas sempre, né? Porque a gente sabe que o mundo ele é volátil, ele está ambíguo, ele está realmente desafiador, e a gente precisa ter uma estrutura dentro dessa metodologia para a gente poder tomar decisões a todo momento, não só durante a fase de planejamento estratégico da organização. A gente vai ter técnicas aqui para a gente usar a criatividade e a resolução de problemas para que elas se tornem muito mais eficazes, e, por fim, a gente estabelece estratégias de gestões mais inovadoras para que a gente consiga, de fato, mudar os resultados. Então, como é que podem acontecer os investimentos, para a gente saber como é que poderia ser as parcerias com as empresas de vocês, né? Então, se for um serviço de consultoria premium, individual, dando um exemplo de um programa de 1 ano presencial na empresa para um número de 10 líderes envolvidos, então, normalmente aqui a gente está falando de uma empresa de médio ou grande porte, que vai provavelmente se interessar nesse serviço. A gente tem a fase do planejamento estratégico ágil, a gente tem o acompanhamento mensal de um especialista em controladoria para estabelecer as premissas, né, de gestão estratégica empresarial, para formar uma análise financeira de custos, de preço, mas também de conhecimento em controladoria para tomada de decisão mensalmente. A gente tem a implantação de 5 workshops durante esse ano, tanto para fazer o planejamento estratégico, quanto para amplificar o desenvolvimento de produtos, quanto também de planejar os departamentos do negócio. E tem o acompanhamento mensal de assessoria da execução desse plano. Tudo isso por um investimento aqui médio aqui desse formato de empresa, de 12 parcelas de R$10.000 ou R$100.000 à vista.
Se a gente está falando de um programa online, de um grupo fechado para a empresa, ali para 5 líderes, que vão fazer um acompanhamento menos intenso do que o primeiro, mas que com a mesma relevância, para a gente fazer um preparatório de 8 semanas, do estudo online aqui no caso, com um acompanhamento de 8 horas mensais de um especialista nosso em controladoria, e um acompanhamento mensal para a execução do plano, com materiais e com acesso a uma ferramenta de gestão de metas e objetivos e metas com OKRs para 30 usuários, até 30 usuários, né? A gente está falando aqui do investimento de 6 parcelas num programa semestral de R$ 5.000 ou R$ 25.000 à vista. Se a gente está falando de um plano mais básico, que seria o mínimo necessário para eu ter alguma organização estratégica num programa de 6 meses, a gente tem a opção também de fazer isso em um grupo aberto, que é um grupo com vários outros sócios e dirigentes, outros empreendedores, que participam desse programa semestralmente, para tanto fazer o preparatório de 8 semanas, isso em grupo, ter uma assessoria individual em controladoria de 4 horas mensais, 2 horas de mentoria individual para cada uma dessas empresas participantes do grupo, e 12 encontros quinzenais com esse grupo de dirigentes para a gente compartilhar desafios e compartilhar aprendizados também durante todo esse tempo. Isso é bastante rico e a gente faz isso unindo características de sócios e dirigentes com empresas com perfil bastante parecido. Todos eles vão ganhar acesso à ferramenta de OKRs para cada uma das suas empresas para até 10 usuários, e o investimento é um investimento bastante básico, realmente para esse tipo de serviço, que é de 6 parcelas de R$ 2.500 ou R$ 12.500 à vista. Então, assim, a gente tem essas 3 opções, outras poderiam ser customizadas para serviços mais aprofundados, né, de estratégia de negócio e inovação. E a gente gostaria de oferecer para os canais de alta performance aqui do CapTI a oportunidade de se tornar um parceiro estratégico homologado conosco na UNOS, e no caso de trazer clientes com indicações, a gente oferece para projetos fechados 10%, e projetos com negócios já fechados, que não há necessidade de negociação, apresentação de proposta, 15% para os negócios já fechados. Então, basicamente, dos programas que eu gostaria de apresentar hoje, são esses. A gente precisa entender que as estratégias, ela é uma estratégia de evolução contínua, a gente precisa estar o tempo todo articulando estratégias e tendo reflexões contínuas para a gente conseguir se comunicar cada vez mais sobre o nosso propósito, os nossos objetivos financeiros e não financeiros, a ambição, de fato, aonde que a gente vai jogar, de fato, para a gente ter sucesso, como que a gente vai vencer esse jogo, quais capacidades que nós, como empresa, ou como departamento, ou como time de produto, precisa ter para executar uma boa estratégia, e como que a gente vai gerenciar isso. Essas 5 perguntas, elas são essenciais para a gente estar gerenciando o tempo todo, né, essa gestão estratégica, para ela ter não só uma estratégia robusta, mas bastante inovação conectada com isso tudo, porque a gente sabe que as estratégias, a gente entende, e isso é um estudo da McKinsey, que os horizontes de crescimento de uma empresa, se a gente olhar entre fit estratégico do hoje, do sistema atual, e olhar para o futuro, a tendência é que o jeito que a gente trabalha hoje é quase sumir ou ficar irrelevante, estrategicamente falando, para o negócio, de ter impactos financeiros, inclusive, no faturamento e nos resultados do negócio. E novas estratégias, elas precisam ser criadas para que a gente tenha um futuro promissor, né? Assim, quando a gente fala de longo prazo, de sistema futuro, a gente está falando de 5 a 10 anos. Mas para a gente conseguir construir esse futuro dessa linha verde, a gente precisa ter estratégias de transição, que são os horizontes de médio prazo, que se não forem executadas, a gente, né, praticamente a empresa pode cair no vale da morte lá e morrer, né? Então, jogar para vencer não é só sobre fazer escolhas, mas é essencial saber fazer escolhas, mas também executar com maestria projetos que vão transformar o negócio ou melhorar a empresa
que existe hoje. A gente também é preciso pensar em intervenções importantes para melhorar o que a gente tem hoje, melhorar a performance, para daí a gente conseguir desenvolver projetos que vão levar a gente para novos mercados e novos clientes, né? Aqui são alguns exemplos aqui rápidos de cases de sucesso. A gente teve bastante resultado aqui nessa indústria têxtil, a Sol Sports, que a gente fez um programa de confecção 4.0. Aqui, o seu Ari, que é o fundador, relata que ele gostou bastante do mapa estratégico que trouxe para crescimento e longevidade do negócio. Ele entendeu que é preciso engajar o time desde o início. Então, os workshops foram bastante relevantes lá para ele. Então, foi muito mais do que ele esperava, e com isso a gente trouxe nesse projeto uma visão adjacente de médio prazo para desenvolver a experiência do canal, no caso da Sol, que é uma indústria do setor têxtil, né? E para desenvolver novos serviços em envolvimento com o cliente, né? Então, a digitalização da confecção, unido com a plataforma de conexão com o cliente, está sendo bastante relevante aqui para esse negócio. O HSBC, nesse projeto de transformação dos serviços bancários, não só para seguros, mas para cartões, entendeu que a transformação ela não estava só, os ganhos financeiros elas não estavam só na mudança tecnológica, mas sim na transformação do negócio em si. Então, o investimento de longo prazo haveria um resultado de acima de 4 bilhões de dólares nesse investimento desse projeto, onde a gente percebeu que mudar a TI era menos irrelevante. Então, mudar as ofertas, o impacto era muito bom, muito significativo, mas o impacto maior ainda era no negócio. Então, essa transformação adjacente, com envolvimento alto de milhares de pessoas aqui num programa global, trouxe um resultado significativo para o banco, né? A Volvo aqui, num projeto de um novo serviço de diagnóstico remoto, e um projeto que trouxe basicamente, para vocês entenderem, uma transformação durante um projeto de 10 anos para o negócio, foi feito inovações tanto no modelo de negócio da empresa, na forma como ela se relaciona com a sua rede, mas também na oferta em si. Foi criada uma nova oferta, uma nova experiência, onde trouxe para os principais clientes da Volvo, que são as transportadoras, uma redução de tempo de caminhão de parado, que é bastante relevante para transportadoras, para quem conhece o mercado aí de caminhões, de 2 semanas, em média, do caminhão parado dentro de uma concessionária em manutenção para 2 horas. Isso tudo com tecnologia, com telemetria, com melhoria de processo, com projetos transformacionais, de fato, que trouxeram um novo negócio para a empresa, mas um resultado bastante significativo para o cliente nesse caso. Investir em outro case da BMW, né? Então, investir também em transformação ágil, em projetos de transformação, utilizando o design thinking também para gerar engajamento dentro da organização, pode aumentar também, como foi no caso da BMW, de 5 grandes entregas, às vezes de projetos relevantes para o ano, para 50 entregas anuais, né? Então, gerar uma transformação ágil para o negócio também é um caminho bastante relevante e bastante significativo, né? Então, assim, aqui eu estou trazendo alguns exemplos para a gente se ambientar, né, de cases de sucesso que impactaram diferentes áreas de conhecimento do negócio. Por último aqui, a China Three Gorges, que é uma empresa chinesa do segmento de energia, investiu num projeto de transformação, né, com aquele programa que eu mencionei ali, com as mesmas etapas, para gerar uma transformação no que a empresa tem hoje, que ela cresceu muito por investimento, por aquisições no Brasil, e ela começou a perceber que os processos, as metodologias, a maneira de trabalhar, elas estavam criando silos dentro da empresa. Então, isso também impacta, como eu falei lá no começo, na falta de engajamento. Então, como que a gente poderia, através de um programa de digitalização, transformar a China Three Gorges no Brasil? Então, foi criado o Digital Innovation Lab em parceria com a CAT,
e a gente rodou esse programa, gerenciando projetos ali, também envolvendo inovação aberta, durante todo esse período. Pessoal, esses são alguns dos programas, gostaria de abrir para perguntas, e falar um pouco, né, sobre os programas que a gente tem, responder algumas perguntas para vocês. Fiquem à vontade para abrir para perguntas. Deixa eu tirar a minha tela aqui. Kília? Tudo bem? Estou aqui. Pessoal, quem Perfeito. quiser fazer perguntas, já é possível. Pode levantar a mão aí. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo aí. Essa live vai ficar gravada também, né? Vocês podem usar para compartilhar com o pessoal da empresa de vocês. Mas basicamente eu acho que deu para compartilhar, entender como é que funciona os programas de estratégia de inovação da UNOS, né? E como que vocês podem ofertar, né? Tanto para a empresa de vocês quanto para os seus parceiros e clientes. Então essa é uma oportunidade Ricardo, que... Diga, Ivan. daqueles cases que você apresentou ali, você pode conceituar diferenças de trabalhos que você fez em cada um desses cases? Sim, Ou o que eu foram queria... sempre os mesmos trabalhos? O programa, a metodologia utilizada é a mesma, É a o mesma? resultado é diferente. Isso Tá. que é o ponto do case, né? Então, são diferentes projetos, diferentes impactos, né, para o cliente, mas a metodologia de planejamento, implantação e acompanhamento é a mesma. Obrigado pela pergunta, Ivan. Esse material que ele depois se manda para nós? Sim, o Vai ser material a gente vai disponibilizado? mandar, né? A gente manda um e-mail de agradecimento, a gente coloca a gravação e a apresentação dele. Eu também fiquei com uma dúvida, viu, Ricardo? Eu vi lá que vocês têm 3 tipos de pacotes, né? Modelos, né? Que é para grandes equipes, menores equipes, e uma que é o menorzinho, que é o básico que você chamou, né? Esse Isso, Ivan. caso de pacote, pelo que eu entendi, vocês disponibilizam com outras empresas junto, ou é a quantidade de horas que é menor? Ela tem a Junto mesma com outras... funcionalidade dos outros? Tem a mesma funcionalidade, a metodologia é a mesma, porém você vai fazer o programa junto com outras empresas. Então vão ser grupos ali de 10, 20 empresas, né, que vão estar juntas dentro, a gente procura colocar do mesmo segmento, né, para poder fazer o programa junto. E para ter trocas de experiência, né? Então basicamente é uma comunidade, né? Um grupo de mentoria, onde vai ter o planejamento estratégico e o acompanhamento nesses grupos. O investimento é bem menor, né? Assim, é melhor entrar num grupo de mentoria e fazer o básico, né? Para que aconteça, do que não fazer nada, né? Então, vai ter acompanhamento não só meu, mas também de boa parte da nossa equipe aqui também da UNOS, né? Como eu mencionei, tem incluído nesse programa de mentoria um serviço que é muito difícil de você encontrar no mercado, que é um serviço de BPO, de controladoria. Então, dentro do serviço, não só de mentoria, mas os outros também tem, mas de mentoria você já tem acesso ao nosso consultor em controladoria para ele montar toda a parte financeira, organizacional, para conseguir executar com forma bastante significativa o resultado da estratégia, né? Eu acho que é interessante porque viabiliza para pequenos grupos, né? Quando é grupos de 5 ou 6 empresas e que as empresas têm um porte menor, viabiliza a realização, né? Da operação. Vou Porque, colocar às na vezes, quando tela a de empresa é novo muito aqui. pequena, ela não consegue desembolsar aquele valor de uma vez só, mas quando vai em grupo, a coisa fica viável, né?
Sim, sim. O investimento mensal para ter um serviço de consultoria estratégica e de controladoria financeira é de R$ 2.500 por mês. Isso a gente está falando de um programa semestral, né, que é esse pacote básico aqui do lado direito. Então, a cada 6 meses é um ciclo, né? E aí o cliente ele pode optar por renovar a cada 6 meses, ou ele fazer um ciclo só para fazer essa preparação, né? Mas normalmente os clientes renovam, então ficam com a gente um grupo bastante fortalecido, porque a gente sabe que a transformação ela demora pelo menos 6 meses para realmente acontecer, né? Não adianta a gente prometer que vai fazer um planejamento estratégico em 1, 2 meses e a empresa vai se transformar. A gente precisa encarar os desafios em conjunto, tirar as tensões, os desafios do meio do caminho que forem surgindo. Então é essencial ter um acompanhamento, né? Por isso que a gente tem essa opção básica. E ela acontece totalmente online, então independente de onde a empresa ou o parceiro estiver, ela vai ser bem atendida, né? Então é o mínimo necessário para ela desenvolver um programa de estratégia de inovação conosco. Ivan também quer falar. Complementando, Ricardo, o que a Kília perguntou, nesse programa básico, você seleciona o tipo de empresa, porte, atividade, ou qualquer empresa que esteja querendo entrar nesse programa, você admite ele? Não, é feito um processo de seleção, então a empresa vai se submeter para uma aplicação e a gente vai analisar, ver se ela vai conseguir, de fato, se ela está no momento e vai tirar valor do programa, né? E aí a gente seleciona qual, se ela for aprovada, qual grupo que ela tem mais fit para poder se conectar. Então, normalmente aqui vão ter empresas